Agora a gente vai mostrar as funcionalidades do nosso software, né? Nosso software é o Outline 2D, né? Foi desenvolvido por a gente aqui, né? Da Itu. E todas as ferramentas no menu superior são ferramentas de medição por imagem. Todas as ferramentas laterais são medições por coordenadas, né? Então a gente vai explorar um pouquinho das funcionalidades do nosso software por imagem. Esse diâmetro é um diâmetro dessa peça de aproximadamente 2 milímetros, né? A gente selecionou outro furo, né? Para melhor visualização. Então aqui a gente pode até confirmar a nossa medição. Aproximadamente 2,030 milímetros, então é um furo bem pequeno. Está com uma ampliação até maior que a ampliação na tela do aparelho, né? E aqui a gente tem uma ampliação maior para os cliques aqui, né? Para ter mais sensibilidade nas ferramentas de medição. Então a gente vai mostrar um exemplo, a gente medindo esse raio calibrando. Vai inserir um padrão de medição, né? Que é uma régua óptica que a gente envia junto ao produto. E também ela é calibrada. Então, como aquela visualização que a gente colocou era suficiente para a medição daquele raio, a gente coloca nessa régua. A gente faz um alinhamento prévio aqui na nossa mesa rotativa. Está bem alinhado, né, com o crosshair. Esse crosshair a gente consegue criar no centro da nossa imagem e a gente consegue ainda correr um pouco aqui em X e Y aqui, nas ferramentas laterais. Então a gente vai calibrar do 1 até o próximo 1, do menos 1 ao 1. Então são 2 milímetros. A gente vai criar uma linha horizontal aqui no nosso software por imagem. Seria do começo desse traço do 1 até o começo do traço do próximo 1. Então a gente vai ver que a medida não está coerente e a gente vem no nosso padrão de calibração. Então aqui são 2 milímetros, relativo a 2 milímetros do nosso padrão óptico, da nossa régua. A partir daqui a gente tem a calibração aqui de 2 milímetros. Aí a partir disso a gente retira o nosso padrão. Vai inserir a nossa peça. Esse era o furo de 2 milímetros, né? Que a gente estava medindo anteriormente, né? E ajustou a ampliação. Então a partir daqui a gente não precisa mais, ou a gente ajusta um pouco só da altura aqui, sem mexer na ampliação. A gente pode apagar aqui a medição de calibração que a gente fez. A gente vai medir um círculo por 3 pontos. Círculo por 3 pontos, a nossa ferramenta. A gente vai selecionar 3 pontos aqui pertencentes ao nosso círculo. Então aqui, ó, a gente tem um diâmetro de 2,006 e o raio de 1,003, né? Metade do diâmetro. Então esse é um exemplo de medição por imagem. Vou mostrar outro exemplo. Como a nossa imagem já está calibrada, a gente vai mostrar mais um exemplo. Por exemplo, desse arco. Por exemplo, a gente medindo parte desse arco, né? A gente, por exemplo, mediria um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto nessa outra medida. Então seria um diâmetro de 6,97, medindo apenas um caso que seria
um pedaço do arco apenas. Então esses são alguns exemplos de medição de raio e diâmetro em cima da imagem, né? Imagem calibrada na ampliação. Agora a gente vai explorar um pouco a medição em cima das coordenadas. Um exemplo de medição por coordenada. Então a gente vai retornar aquele furo de 2 milímetros que nós fizemos. E a gente aqui vai medir através das coordenadas dos fusos, né? A gente clica, né? A gente pode selecionar aqui, travar o cursor. Então o cursor fica travado ao centro. Então a gente tem mais precisão quando move para medição por coordenada. Então a gente pode verificar a coordenada em x 2,035, a coordenada em y 0,462 em absoluto. Então a gente pode vir direto aqui na ferramenta, na lateral direita de medição por coordenada, medir círculo por 3 pontos. A gente pode inserir os valores de x 2,035, o y 0,462. Esse é o nosso primeiro ponto. A gente desloca o ponto número 2. Nossa coordenada em x deu 0,552. E a nossa coordenada em y, os mesmos 0,462. A gente vai ao terceiro ponto. Que seria em x 1,316 e em y 2,133. Aqui a gente mandou calcular, né, via coordenadas, e o nosso diâmetro deu 2,0002. Então esses foram os valores que a gente simulou tanto por imagem, né, nas medições em tela, quanto por coordenada pelos valores dos cabeçotes micrométricos. Esse valor da medição por coordenada nós conseguimos enviar para o nosso relatório. Então a gente consegue enviar esse dado para o relatório e todas as medições que estiverem em tela, eles serão também exportados para um relatório em Excel. Então todo dado que tiver calculado por coordenada a gente consegue enviar para o relatório, e também o que tiver na imagem e a gente clicar, a gente exporta para um relatório em Excel. Eu vou clicar aqui no relatório para o Excel. A gente vai aguardar, exportar. Abriu aqui o nosso software do Excel. Então vão aparecer as duas medidas que a gente fez por imagem, identificados aqui por imagem, e a medição que a gente fez por coordenadas também, que foram por 3 pontos. Então todos os valores, e também a gente sai a imagem do software com as medidas aí no nosso relatório. Então a gente consegue diminuir um pouquinho a imagem exportada para caber no nosso relatório de uma maneira achatado aqui, da maneira mais
mais coerente. Então estão lá as medidas de raio, né? E também foi exportada a medida por coordenada. A próxima comparação comparação ou medição que eu faria seria nós traçarmos um diâmetro na tela em relação a um padrão e comparar com alguma característica da peça. Então nós podemos vir aqui, como já fizemos o relatório, apagar todas as medições que a gente fez, né? Só vai ficar o crosshair aqui de referência. Vou destravar o cursor. Não consigo mais precisão nos toques. Então a gente vai fazer o seguinte: vou retirar a peça. Nós temos também um padrão de raios aqui só para referência, mas pode ser um padrão fabricado nas medições de determinada característica de uma peça da sua aplicação. Eu vou apenas ampliar aqui para a gente conseguir uma boa nitidez na imagem. Então aqui é o nosso padrão de raios, né? Aqui é um diâmetro 2, né? Nesse tracejado. Como a nossa peça a gente conhece, né? Aquele diâmetro está aproximadamente 2, eu vou traçar um círculo nesse tracejado de 2 milímetros e comparar com aquele raio. Então eu venho na ferramenta de círculo, por imagem, e vou traçar um círculo no meu padrão de 2 milímetros. Tudo pertencente ao círculo de 2 milímetros de diâmetro. Então vamos lá, uma pequena variação de 10 microns, né, 16 milésimos, mas está bem próximo ao raio, né? A gente pode traçar outro círculo internamente. Bastante precisão para compararmos. Então agora está bem próximo ao 2, né? Uma variação de 8 milésimos aí na parte aqui do padrão. Então a gente já sabe que essa marcação que fizemos em relação a um padrão, ele é 2 milímetros, é o nosso raio padrão, independente do valor. A gente vai comparar esse raio de 2 milímetros com o raio da nossa peça, né? O diâmetro da nossa peça. A gente vai regular um pouquinho só da altura focal. E aqui normalmente a gente vai tentar encaixar os raios. Então a gente pode fazer por comparação aqui, ó. Um pouquinho. Por comparação em relação ao padrão. Consegue ver os desvios aqui, ó, laterais. Ó, tenta encaixar em cima um pouquinho da ovalização, né, em relação ao perfil. Vou tentar pegar outro diâmetro, ó, por exemplo, um diâmetro menor, ó. Não obedeceria ao raio.